A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, notícias e testemunhos. A paz de Deus com todos, 18 de maio de 2025, culto da Vila Bancária. Palavra, irmãos, Neemias capítulo 2, versículo 1 ao 20. Um culto glorioso, um culto onde nossa querida Irmandade sentiram a presença deste Deus maravilhoso. Mais um culto para nossa querida Irmandade neste canal também. Um canal que a nossa querida Irmandade acessa e ouve os cultos por aqui também, né, irmãos? Um áudio excelente e a nossa querida Irmandade compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Deixa aqui seus pedidos de orações e vamos ouvir na mesma comunhão, queridos. – 18 de maio de 2025, culto da Vila Bancária. Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 20. A palavra que Deus tem apontado para lermos esta noite, glória ao nome do Senhor. Passagem bastante conhecida. Neemias, ele era um judeu e ele trabalhava num outro país, glória ao nome do Senhor, onde tinha, e o rei na ocasião era esse Artaxerxes que nós lemos aqui. E Neemias tinha a função de copeiro do rei. Neemias, naquele tempo, quando se oferecia alguma bebida ao rei, o copeiro ele tomava antes a bebida para ver se tinha algum mal, se tinha alguém que queria fazer algum mal para o rei, às vezes ou uma bebida estragada, uma bebida envenenada. Então o copeiro tinha essa atribuição, ele ia perante o rei, tomava, provava daquela bebida e entregava e dizia: rei, pode tomar, está boa, glória a Jesus. E esse era o trabalho dele, a função dele dentro do palácio. E ele, por certo, era um homem alegre e feliz e contente, porque nessa ocasião que lemos aqui, ele apareceu, se apresentou diante do rei, e o rei percebeu nele alguma tristeza e disse: Neemias, o que você tem que está acontecendo com você? Porque isso aí que você tem, essa tua fisionomia, não é outra coisa senão tristeza de coração. Glória ao nome do Senhor. E Neemias tinha ficado sabendo que a cidade dos pais, Jerusalém, glória ao nome do Senhor, ela tinha sido destruída, os muros estavam caídos, as portas tinham sido consumidas pelo fogo, a cidade estava destruída, e aquilo trouxe a tristeza no coração de Neemias. E ele manifestou para o rei: ó rei, como é que eu vou estar feliz se a cidade do sepulcro dos meus pais ela está destruída, ela está acabada? Glória ao nome do Senhor. Porque existia uma simbologia muito grande sobre Jerusalém. Eles tinham essa relação muito forte com a localidade, né? Porque era a terra prometida. Tinha uma história muito forte, uma preparação de Deus muito bonita. Então a cidade destruída era algo muito impactante para eles. Glória ao nome do Senhor. Talvez para nós hoje não seja mais, né? Uma irmã testemunhou que era da Bahia. Às vezes se acontecesse alguém, eu era de tal cidade, mas agora não está indo bem lá, às vezes a gente pode até ficar um pouco triste, mas era diferente naquela ocasião para eles. Era diferente. Jerusalém destruída era como se a promessa de Deus tivesse destruído. É como se a palavra de Deus não estivesse sendo cumprida. Glória ao nome do Senhor. Como se a palavra de Deus tivesse caído por terra. Como se as promessas de Deus tivessem acabado. Glória ao nome do Senhor. E Neemias estava triste. E o rei falou: o que eu posso fazer para você, para mudar essa situação? Ele falou, orou a Deus, buscou o Senhor. E na comunhão ele disse: rei, se
for parecer bem aos teus olhos, me dê cartas, para que eu possa, os governadores me liberem o caminho, para que eu possa atravessar até Jerusalém. E se te for aprazível aos teus olhos também, prepara para mim madeira, prepara para mim material para poder trabalhar lá, para reconstruir. E o rei, o Senhor entrou no coração do rei, soltou o coração dele, ele deu, entregou as cartas, entregou as madeiras, preparou o exército, o chefe do exército, cavaleiros, que acompanhavam Neemias nessa missão. Glória ao nome do Senhor. E Neemias foi, e não falou para eles qual era o objetivo que eles iam fazer, qual era o plano que Deus tinha colocado no coração dele. E foi, chegou lá, como lemos aqui, glória ao nome do Senhor, já se levantou alguns espíritos para embargar o que tinha, a obra que estava começando ali. Já levantou alguém dizendo: o que você está fazendo? Onde você está indo? Que negócio é esse? Você está se rebelando contra o rei? O que você está inventando de fazer? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja. Deixa do jeito que está. Glória ao nome do Senhor. Sanbalate, Tobias e Gesem, homens se levantaram dizendo para Neemias que não cabia ele fazer aquilo. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas Neemias estava firmado no propósito. Glória ao nome do Senhor. E ele tinha certeza daquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Glória ao nome do Senhor. Ele disse: vocês podem não querer fazer, mas eu e o povo que está comigo, nós vamos fazer. Glória ao nome do Senhor. Nós nos levantaremos e edificaremos. Glória ao nome do Senhor. Essa palavra que Deus manda para nós hoje aqui. Glória ao nome do Senhor. A palavra que Deus tem colocado no meu coração para lermos. Glória ao nome do Senhor. A palavra que Deus colocou-nos. Glória a Jesus. O verso que Deus me trouxe para lermos aqui hoje foi aquela passagem quando Ataxerxes chegou diante do rei e o rei falou assim: isto não é outra coisa senão tristeza de coração. Glória ao nome do Senhor. O Senhor me revelou essa palavra. Isto não é outra coisa senão tristeza de coração. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas hoje, por essa palavra, glória ao nome do Senhor, o Senhor identificou a tristeza no coração de alguém que está aqui hoje. Glória ao nome do Senhor. Mas hoje nós vamos escrever uma história nova na tua vida, em nome do Senhor Jesus, por essa palavra. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Naquele dia era Ataxerxes, glória a Jesus. Ele era um rei poderoso, ele era um rei que tinha muita condição, glória a Deus. Ele fez as cartas, glória ao nome do Senhor. E os governadores abriam para ele as passagens, glória a Deus. Ele dava madeira suficiente para Neemias construir, reconstruir os muros e as portas, glória ao nome do Senhor. Ele tinha condição de preparar alguns homens do exército e cavalos para acompanhar Neemias, glória ao nome do Senhor. Mas hoje estamos diante de um rei que é muito mais poderoso que Ataxerxes, glória ao nome do Senhor. E ele pergunta para nós hoje aqui, por essa palavra, qual é a tua necessidade, glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aonde está a tua alegria, Neemias? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aonde você perdeu a tua alegria? Glória ao nome do Senhor. E por que essa tristeza de coração que vem até aqui? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. E hoje o Senhor manda uma palavra diferente para nós, irmãos. Glória a Jesus. Hoje o Senhor pergunta para nós: o que você está precisando? Glória ao nome do Senhor. O que você está? Glória ao nome. Qual que é a tua necessidade? Glória a Jesus. O que tem de necessidade na tua vida hoje, Neemias? Glória ao nome do Senhor. Que a tristeza entrou dentro do teu coração. Me fala, glória ao nome do Senhor, que hoje nós vamos fazer uma carta aqui para você levar embora. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Pode dizer no dentro do teu coração o que você está precisando. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Dentro da tua casa, glória ao nome do Senhor. O que você está precisando dentro da tua família? Glória ao nome do Senhor. O que você está precisando, Neemias, dentro da tua alma? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O que está faltando para você, Neemias? Glória ao nome do Senhor. Tem desejo no teu coração? Glória a Jesus, de você levantar, de você edificar, de você fazer alguma coisa. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito Senhor. Glória a Jesus. Porque, irmãos, quando alguém se propõe a fazer alguma coisa, irmãos, quando alguém se propõe a fazer um
que seja, por menor que seja. Os espíritos contrários eles se levantam e existe uma guerra muito pesada, irmãos, no questão espiritual, muito pesada. Nós normalmente, na nossa vida cotidiana, nós não percebemos isso. Alguns têm uma sensibilidade um pouco maior, mas na maioria nós não percebemos isso. Glória ao nome do Senhor. Está escrito na palavra: se o adversário pudesse, ele já nos teria engolido vivos, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Outro ponto da palavra diz: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. E existe uma guerra muito pesada. Glória ao nome do Senhor. Mas essa guerra ela não é nossa. Essa guerra é do Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor está na nossa vida. O Senhor está no nosso coração. Glória a Jesus. O Senhor está na nossa casa. Glória a Deus. Louva. Senhor, mas olha a guerra que está dentro da minha casa. Olha a situação que eu me encontro. Glória a Jesus. Se o Senhor não estivesse lá, irmão, irmã, se o Senhor não estivesse lá, eu já tinha perecido já. Glória ao nome. Se o Senhor não estivesse lá, você já não estava nem mais aqui. Glória ao nome do Senhor. Pode estar a guerra aqui por lá, mas saiba, o Senhor está lá na tua casa. Glória ao nome do Senhor. E a guerra espiritual, ela não é tua, ela é do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E Gesem, e Sambalat, Tobias, eles se apresentaram lá falando: Neemias, sai fora disso daí. Glória ao nome do Senhor. Isso aí não dá para você fazer, não mexe com isso aí. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas Neemias tinha certeza do propósito. Glória a Deus. Tinha certeza do que Deus tinha colocado no vosso coração. Glória ao nome do Senhor. Temos essa certeza, irmãos? Temos essa certeza? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Temos essa certeza, irmãos? Temos essa firmeza? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. De ser crente pela vida ou pela morte. Glória ao nome do Senhor. E não negar o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Quando levantar alguém para dizer: deixa de lado isso daí. Glória ao nome do Senhor. Larga isso daí. Glória a Deus. Quando está tudo bem, irmão, quando está tudo mil maravilhas, quando a gente tem dinheiro no bolso, tem saúde, tem a família vai bem, está tudo certo. Quando alguém fala assim para nós: deixa de ser crente. Imagina, vou deixar de ser crente. Imagina. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas quando a gente está no fundo do poço, irmão, glória ao nome do Senhor, que alguém chega, um espírito cheio e fala assim: deixa de ser crente. Glória ao nome do Senhor. Essa palavra é pesada. Glória ao nome do Senhor. Essa palavra pesa. Glória ao nome do Senhor. Mas dá um glória a Deus que o Senhor te trouxe até aqui hoje. Glória ao nome do Senhor. E hoje o Senhor vai escrever uma carta ao teu respeito. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje o Senhor permita para você. Glória a Deus. Você quer ir para frente? Glória ao nome do Senhor. Você quer edificar os muros que estão caídos? Você quer construir novas portas que foram queimadas a fogo? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Me fala aí, Neemias. O que te diz o Senhor? O que você está precisando aí? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Você precisa de fé. O Senhor vai te dar fé hoje aqui. Você precisa de coragem. O Senhor vai te dar coragem. Você precisa de ânimo. O Senhor vai te dar ânimo. Você precisa, glória ao nome do Senhor, de uma ferramenta nova. O Senhor vai te dar uma ferramenta nova. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porque Ele preparou tudo para Neemias, irmãos. Ele levou tudo que Ele pediu. Ele levou. Glória ao nome do Senhor. A palavra anuncia para nós: tudo que você pediu hoje aqui, você vai levar. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas será que tem isso? Tem isso. Glória ao nome do Senhor. Um dia o Senhor se apresentou para Salomão e disse para ele: Salomão, me pede o que você quiser, que eu te darei. Glória ao nome do Senhor. Salomão falou: Senhor, eu preciso de sabedoria para entrar e sair no meio desse povo. Glória ao nome do Senhor. O Senhor respondeu para ele: Salomão, por que não pediste dinheiro, riqueza e as coisas desta vida? Hoje eu te dou sabedoria. Não houve homem mais sábio que você antes de você, e não haverá um homem mais sábio que você depois de você. Mas você vai
que o Senhor manda para nós. Nós estamos na comunhão de hoje nós levantar e nós edificar a nossa própria vida, a nossa própria história, a nossa casa. Glória ao nome do Senhor. Os muros que estão caídos na nossa casa, as portas que foram queimadas há pouco, vocês estão na comunhão de hoje nós receber arma do Senhor, ferramenta, material, para hoje nós dizer assim para o nosso adversário: você pode falar o que você quiser, nós nos levantaremos e edificaremos. Glória ao nome do Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. De oração, agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Hino 42. Em
Santo Deus, culto glorioso, Vila Bancária. Irmãos, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, tá bom, queridos? Este Deus é maravilhoso, é glorioso e fala com as nossas almas, né, irmãos? Então deixamos aqui essa pregação e deixa aqui seus pedidos de orações, queridos, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.